Boa tarde, meus amigos. Aqui nós vamos tratar hoje sobre direito tributário, mais especificamente o devido processo legal. Como já anteriormente afirmei, o tributo é uma prestação pecuniária compulsória, instituída em lei, que não constitui sanção de ato ilícito, tá? Que constitui cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Tá? Assim sendo, todo o lançamento tributário de ofício, ele é feito quando a autoridade fazendária, o fisco em si, o Estado fisco, tá? Uma vez constatando a essência de um fato gerador do tributo, tá? Ele, através de um ato infracional, tá? Ele percebe a sua existência e, assim o fazendo, ele dá início a um processo administrativo plenamente vinculado, que é um dos atributos do tributo, cobrado mediante atividade administrativa plenamente vinculada. E assim eu fazendo, o que eu faço? Ele age de uma forma, muito obrigado. Ele age de uma forma, através de um ato vinculado, ou seja, um ato em que ele está adstrito aos preceitos legais, eventualmente a cobrança do tributo devido. Esse lançamento tributário é um ato vinculado, ou seja, uma vez consumado o fato gerador do tributo no mundo material, tá? O agente fiscal, ele o que faz? Ele faz um procedimento administrativo para a apuração desse fato gerador, tá? Ou seja, houve a ocorrência do fato gerador, quem o praticou, qual a legislação aplicável, qual a base de cálculo, qual a alíquota, quais os seus elementos constitutivos e os nucleares do fato gerador, quais são os elementos acessórios. Bom, e aí o que ocorre? Todo esse fenômeno dá-se o nome de subsunção tributária, ou seja, quando o fato material ele está de acordo com aquele dispositivo legal, quando ele se concatena perfeitamente aquele dispositivo legal, ou seja, aí ocorre que o fato gerador de um tributo, ou seja, por exemplo, de um imposto, por exemplo, tá? Um tributo, uma imposição não vinculada, por exemplo, imposto, né? Por exemplo, imposto de importação, imposto de exportação, imposto de circulação de mercadorias, imposto de ICMS, imposto de mercadorias, tá? Imposto de transmissão de bens imóveis, tá? Etc, tá? Vários tributos que existem, né? Bom, então houve essa é a consumação do fato gerador, tá? Então, uma vez ocorrendo tudo isso, dá-se o quê? Um lançamento tributário, tá? Que é o quê? A apuração de todos os elementos para que possa haver o quê? Para que possa haver, através de um procedimento administrativo, tal, a notificação do contribuinte, tá? Notificação do contribuinte, a oportunização de ampla defesa e contraditório, não é? Aí onde se dá o processo administrativo fiscal, não é? Onde dá as decisões administrativas vinculadas e também fundamentadas, né? Sob penalidade. Tá? Então, aí tudo isso é todo um procedimento, tá? Todo um procedimento que o Estado produz, tá? Para atingir o quê? Para atingir a verificar a existência de um tributo, tá? É provavelmente por exemplo, imposto, se houver o quê? Uma importação, imposto de importação, exportação, imposto de exportação, e aí por diante, tá? Então, tudo isso tem o quê? Tem um procedimento administrativo. Procedimento administrativo, que é um ato administrativo do Estado fiscal plenamente vinculado, tá? E aí o que ocorre? Ocorre então que tem que haver o quê? A oportunização ao contribuinte de que produz a sua ampla defesa, seu contraditório, alegar todos os seus elementos fáticos e jurídicos, né, em relação a essa imposição tributária, tá? A isso tudo dá-se o nome de lançamento tributário. A função desse lançamento tributário qual é? Bom, é apurar a existência do tributo, qual é o seu contribuinte, eventual responsável tributário, tá? E também, ao final, o quê? Constituir um crédito tributário. Então, a natureza jurídica do lançamento tributário, primeiro, é o processo o quê? De conhecimento. O Estado conhece do fato, conhece da lei. Então, é um processo cognitivo, primeira coisa. Então, cognitivo e ele declara o que? A existência ou não de um tributo. Então, é um processo cognitivo declaratório. E, por fim, o que? Ocorre o quê?
Em que se colima esse procedimento? Então, isso aqui, a constituição de um crédito tributário. Então, portanto, o lançamento tributário nada mais é do que um processo do executivo, processo estatal do executivo, tá? Um processo de conhecimento, um processo cognitivo, tá? Um processo declaratório da existência do tributo e, por fim, o processo de constituição do crédito tributário, tá? Esse crédito, o que ocorre? Esse crédito torna o quê? Torna essa obrigação tributária líquida, certa e exigível. E ela é o quê? Ela é materializada através de um título, uma CDA, uma certidão de dívida ativa, que nada mais é do que um título extrajudicial, tá? Ou seja, esse é um título que presume a liquidez, a certeza e a exigibilidade passível de quê? Passível de uma ação de execução fiscal, tá? Então, tudo isso significa o quê? O devido processo legal, o due process of law, significa o quê? A oportunidade de contribuinte possui de quê? De que o contribuinte, ao sofrer uma imposição fiscal, tenha a oportunidade de ampla defesa, de contraditório, de decisões administrativas fundamentadas, tá? Isso tudo está o quê? Nos direitos e garantias individuais e, de outra parte, nas limitações do Estado ao poder de tributar, tá? Então, sempre tem que haver oportunização de ampla defesa e contraditório, sob pena de total nulidade. Isso é o princípio do due process of law. Isso é o princípio do devido processo legal, ok? E também, sob o aspecto do controle jurisdicional na atividade administrativa, nós temos, por exemplo, dois atos fundamentais dicotômicos do ato administrativo, ou seja, nós temos os atos administrativos vinculados e os atos administrativos discricionários. Bom, primeiro, os atos administrativos vinculados são aqueles que estão vinculados à norma, ou seja, o agente público age de acordo na forma e quando a norma determina, ok? Esses estão plenamente vinculados à lei, tá? Os discricionários, por sua vez, fazem o quê? Os discricionários, ele age de acordo com a lei, mas também age de acordo com a sua oportunidade de agir, sua oportunidade, tá? Então, ato de oportunidade e também ato subjetivo, é oportuno, é no momento, tá? Então, esse é o princípio da discricionalidade, quando há um elemento subjetivo do ato administrativo, tá? Então, por aí se tem uma base de que tudo isso gera a manifestação do Estado no mundo material, certo? Todas as atividades, discricionário é conveniência e oportunidade, ou seja, é conveniente agir, é oportuno agir. Então, esses são os princípios subjetivos do ato administrativo discricionário, tá? Ambos os atos estão submetidos à lei, como todo ato estatal é submetido à lei. Só que os atos vinculados estão estritamente vinculados à lei, não tem elemento subjetivo no ato. Já os atos discricionários, o agente público já age de acordo com a sua conveniência e oportunidade, ou seja, é um elemento subjetivo. Em se tratando de controle jurisdicional dos atos administrativos, todos eles são passíveis de controle por parte do Poder Judiciário, sob o aspecto da legalidade, com exceção dos atos discricionários, onde o agente público age de acordo com a sua oportunidade e conveniência. Esses sim são atos políticos, atos que estão fora do controle jurisdicional, pois são atos atribuídos exclusivamente à Fazenda Pública, ao Estado, excepcionalmente. Então, o Poder Judiciário não pode se meter nessa questão subjetiva dos atos discricionários vinculados, sob pena de interferência de um poder em outro, ou seja, de um poder judiciário interferindo no poder executivo. Quando se trata de elementos subjetivos do ato, aí o controle é plenamente administrativo. Se o ato é executivo, o controle tem que ser do poder executivo. O elemento subjetivo nunca poderá ser submetido ao poder judiciário, pois um poder não poderá ser
O poder não pode se extrapolar em relação a outro poder, ou seja, o poder judiciário não poderá se extrapolar em relação ao poder judiciário. Meus amigos, é isso por hoje. Muito obrigado e boa tarde.